agora a gente vai falar um pouco mais sobre comportamento, porque você já ouviu falar em multiterapia? A multiterapia trata distúrbios de aprendizagem, dislexia, disgrafia, descalculia, entre outros. Transtornos de comportamento como transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade, depressão. E também é eficaz no atendimento e estímulo de aprendizagem de pessoas com síndrome de Down, falhas ou ausência de memória e alívio nas sequelas de acidentes. Mas a gente, claro, que trouxe uma especialista, a psicoterapeuta Lud Oliver, que vai falar e explicar detalhes sobre esse assunto, não é isso? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, doutora? Prazer em recebê-la no nosso programa. Prazer é meu. Tantos benefícios, multiterapia, como que a gente pode aplicar isso e as pessoas conheçam um pouco mais sobre esse trabalho para poder, inclusive, usufruir? A multiterapia, como o nome já diz, ela é múltipla, né? Ou seja, ela engloba várias técnicas e o maior diferencial é que ela é totalmente artesanal, então ela vai se adaptar a cada caso, né? Nenhum caso é tratado de uma forma igual. Mesmo que a pessoa passe pelo mesmo trauma, pelo mesmo acidente ou tenha o mesmo distúrbio, né? A gente vai analisar todo o histórico dela e vai tratar de forma diferenciada. Se eu tenho toque e outra pessoa tem, o tratamento vai ser, vamos dizer, personalizado. É, personalizado porque cada um chegou naquele toque, ou chegou naquele distúrbio por um caminho, né? Teve por um motivo, processo. Um processo que desencadeou isso. E às vezes até pelo mesmo motivo, mas o entendimento de cada um também muda, né? Então depende muito, às vezes irmãos que têm o mesmo tratamento, têm distúrbios parecidos ou às vezes não, então depende muito. Então justamente por isso eu adapto a cada um, né? De uma forma diferenciada realmente. Tá. Que pessoas hoje que podem se beneficiar com a multiterapia? Que tipo de distúrbios que as pessoas podem estar procurando e que necessitam realmente de ajuda e às vezes nem sabem que existe esse recurso? O mais comum é a ansiedade, depressão, né? Mas também pode ser muito útil em toque, transtorno obsessivo compulsivo, todos os distúrbios de aprendizagem, né? Que são dislexia, disgrafia, enfim. E os de comportamento, no caso toque, né? E também Tourette, que é a variação do toque. O que é o Tourette? Tourette seria não é bem uma variação, ela é uma característica, né? Geralmente quem tem toque acaba de alguma forma tendo Tourette também. Tourette é quando a pessoa pode ter isoladamente ou pode ter junto com o toque, é quando ela emite sons, né? E que isso é repetitivo, então ela tem uma sequência de sons. Ela tem necessidade de emitir esses sons, eu não saio de casa sem bater 3 vezes na parede, fazer uma não é nem assim uma coisa muito consciente, não. É uma coisa que se desenvolve e ela acaba fazendo de uma forma até mecânica. É automática. Ela não tem essa consciência. Alguns até têm, né? Eu vou fechar a porta 3 vezes, Isso, na verdade, é um toque até leve, né? Porque existem toques, tipos de toques bem mais profundos. Agora, isso de fazer o movimento 3 vezes, às vezes lavar a mão 3 vezes, tem um ritual todo, também é toque, mas ele é considerado um pouco mais leve, né? Como que a gente pode reconhecer que já é um transtorno obsessivo compulsivo ou que é apenas uma mania? Aonde está o limite dessa diferença? Isso é uma definição mais minha, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando isso começa a atrapalhar a sua vida. Tá? Claro que se for uma sequência que a pessoa tem que fazer um movimento 7 vezes antes de acontecer alguma coisa, aí já é meio problemático. Mas existem casos de pessoas que às vezes perdem o horário para trabalhar, às vezes nem conseguem trabalhar porque ficam voltando 22 vezes até fechar a porta e ter ideia de que fechou realmente. Então, quando atrapalha o processo, a rotina já é considerado um caso bem problemático. Mas, de qualquer forma, né, se a pessoa está fazendo uma coisa muito repetitiva, é interessante que ela procure tratamento. Tá. Nós comentamos também que no caso de pessoas com síndrome de Down, pode ter um benefício muito grande com a multiterapia. De que forma que isso pode ser aplicado? A gente usa mais para o aprendizado, né? Porque na verdade a maioria das pessoas com síndrome de Down, elas têm uma inteligência bastante ampla, né? O que falta é a gente saber trabalhar com eles. Então a multiterapia ela se adapta bem a isso, até porque como ela é artesanal, né? Ela acaba tratando cada caso como um caso, cada um é um caso único, então ela tem um
efeito bem interessante. Seria o multiterapia porque é tratado com vários... a psicologia e mais alguns outros recursos. São várias técnicas que englobam, inclusive, algumas técnicas de arte-terapia, né, de musicoterapia também, sons que são... Cada cérebro responde de uma forma a um determinado som, né? Essa coisa, às vezes falam, a música clássica é boa para bebês, tal, não é muito bem por aí. Depende muito, cada cérebro vai se adaptar a um tipo de som. Então, eu também faço um teste. Na primeira sessão a gente faz um teste para saber quais os sons que se adaptam ao cérebro daquele paciente. E aí ele vai ser usado também aqueles sons para ajudar no tratamento, né? Então acaba sendo um outro recurso. E fora isso tem uma série de técnicas que são adaptadas a cada caso. Alguns casos puxam mais para arte-terapia, outros para medicina comportamental, outros vão mais para relaxamento, né? Enfim, cada um vai ter adaptado. Até porque você vai o quê? Avaliando a reação e a evolução. Né? Se você aplicou, vamos dizer, a musicoterapia e a pessoa respondeu bem, você vai, de repente, caminhar um pouco mais pela musicoterapia, num caso isolado, do que... por isso que é exatamente um tratamento personalizado, como você disse. Agora, no caso da musicoterapia, ela entra em todos. Tá, porque, como eu estou dizendo, não é a música como terapia, tá? Eu diferencio isso. Às vezes as pessoas falam, vou colocar uma música, fazer um relaxamento, isso é música como terapia. É muito legal, mas não é uma técnica de terapia. O que eu digo da musicoterapia é realmente a gente testar os sons, porque cada cérebro vai responder de uma forma, e em todos os pacientes vão ter os seus sons que são usados, inclusive eles podem levar para casa para quando eles estão dormindo ou estar ouvindo também, que é um processo contínuo, né? Ele não fica só no período de sessão, ele pode ser usado depois também. Nesse caso da multiterapia, a gente pode dizer que por ter várias técnicas juntas, a gente acelera um processo de melhora? Sim, eu já tive, parece mentira, mas eu já tive 2 casos que se resolveram na primeira sessão. Geralmente em 10, 20 sessões o caso é resolvido, dependendo, né? Tem alguns casos que são bem mais graves. Mas casos de ansiedade, de depressão, alguns casos mais leves a gente resolve às vezes até na primeira sessão. Né? E tem um detalhe que eu preciso falar que é muito importante, muitas pessoas hoje em dia, como eu divulguei muito também multiterapia, algumas pessoas confundem com multidisciplinar, tá? E isso é importante a gente estar falando, porque o multidisciplinar é um conjunto de profissionais que tratam o mesmo caso, só que a pessoa passa por vários profissionais. E no caso da multiterapia não, é um profissional que vai tratar aplicar várias técnicas para que essa pessoa evolua, vamos dizer, mais rapidez, e até você vai detectar, não existe um número, eu vou aplicar tantas técnicas. Pode ser que uma ou duas resolva o caso de uma pessoa e que no caso de outra tenha que se aplicar tantas mais. Não é? Exatamente. E aí você vai avaliando com o tempo, caso a caso, mas é um sucesso, vamos dizer, de uma certa forma quase que garantido, não é? Dificilmente a gente tem algum fracasso, porque como ele, em primeiro lugar, ele é artesanal, ele vai tratar só aquela pessoa. Em segundo lugar, vai ser analisado desde quando os pais, isso é importante também, desde quando os pais se conheceram, como é que essa criança foi concebida, enfim, se teve algum processo traumático nesse processo todo, nesse período todo. Então é algo que a gente tem como avaliar e tratar, né? Coisas que isso a pode não se consegue. aplicar também a fobias. Sim, para vários. Com um resultado satisfatório. Bom, é fantástico, né, gente? Para a gente saber que existem tantos recursos e que você pode sim ser bem sucedido no seu tratamento e principalmente, né, chegar a esse resultado satisfatório em menos tempo do que você talvez chegasse com outras alternativas. É Exato. isso? Inclusive eu desenvolvi essa técnica justamente porque eu precisei de tratamento, né, e não encontrei. Então eu desenvolvi um tratamento um pouco mais rápido, justamente porque eu tive muita dificuldade em conseguir, né? E então isso acaba funcionando justamente por isso, porque foi uma coisa que eu busquei de uma necessidade minha, e aí eu resolvi dividir com as pessoas também, né, compartilhar. Tá, a gente tem um material seu. Eu tenho esses
4 Olha aqui. livros atualmente. Que bacana, gente. Tá. Um trabalho Ludi Oliver, transtornos de comportamento, distúrbios, enfim. Né? Esse é Distúrbios Familiares, que é um nome que eu também criei, né? Na verdade, fala de vários problemas. E quem quiser conhecer um pouquinho mais, ó, musicoterapia, arte-terapia, psicopedagogia. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Aí eu coloco nesse livrinho aí, apesar dele ser pequenininho, ele tem inclusive um pouco da minha técnica aí também para as pessoas que querem atuar, né? Para dividir, né? Para que as pessoas também tenham conhecimento e possam atuar e ajudar muito mais pessoas, não é isso? Exato. Obrigada, viu, Lu? Prazer te receber. Eu que agradeço. E a gente faz um breve intervalo e daqui a pouquinho tem o frango xadrez da Ioioi, claro que você não vai sair daí. A gente volta já.